E aí, queridos e amados do primeiro ano, né? Se você for ver alguns outros vídeos, eu tô gravando várias aulas ao mesmo tempo, tá, gente? Então, tá com a mesma roupa. Inclusive, se você for assistir outra aula, você vai ver que eu vou dar o mesmo aviso. Então, eu tô com a janela aberta, né? Então, inevitavelmente, o som ambiente vai se passar por aqui, né? Quero pedir perdão pelo vacilo, porque eu tô sem o ring light e o meu chroma não tá funcionando direito. Então, eu preciso de muita iluminação para esse rolê inteiro funcionar, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente vai trabalhar nossa aula aqui. Na verdade, assim, são aspectos da aula que a gente já teve, né? Eu estou regravando, na verdade, tô refalando ela porque algumas pessoas não estavam presentes ou não tiveram acesso ao conteúdo. Então, para as pessoas que não tiveram acesso ao conteúdo, fica aí o conteúdo. E para quem não lembra ou que quer utilizar isso como uma forma de estudo, também fica a possibilidade para você fazer tudo isso, tá bom? Então, as aulas fica aí disponível no meu canal do YouTube. É, Se você veio pelo link que eu coloquei na área do aluno, eu só vou botar o. Na verdade, eu não vou colocar aula por aula, vou colocar o, o link lá, né? O link do canal, e aí você vai seguindo, vai vendo as coisas assim, né? Se não quiser perder alguma coisa assim, né? Se bem que eu posto, tipo, de todas as turmas, né? Não sei se você quer também saber a atualização de todas as turmas, né? Mas fica aí a possibilidade, tá bom? Então, forte abraço para todos vocês e vamos começar a nossa aula, né? Eu quero começar a nossa aula falando sobre o tempo, né? Que é basicamente o que a gente estava trabalhando na aula passada, na aula que a gente trabalhou, né? Tempo, né? O que é o tempo, né? O tempo tem várias constatações, né? Eu fiz um caminho lógico, né? Conversando com vocês. É óbvio que não vai dar pra fazer isso, até porque não dá para conversar com vocês. Ao menos que eu, sei lá, invente um diálogo, né? Mas não dá para fazer isso. Então, como não dá pra fazer isso, eu vou pegar aqui e vou fazer tipo, um esquema, né, para vocês. E aí vocês acompanham. Obviamente que a apostila também é muito importante, então é importante você ler a apostila e ver os aspectos que estão sendo trabalhados nela também, tá? Mas o que é o tempo, né? O tempo é um negócio muito complicado de trabalhar, porque em termos de temporalidade, deixa eu mudar de cor isso aqui. Em termos de temporalidade, de construção, essas coisas assim, coisa bem complexa de se falar, né? O tempo, na verdade, você tem várias visões sobre o tempo. Deixa eu fazer aqui. Tem várias visões sobre o tempo, né? Você tem uma visão que ela é da física, né? Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Tem uma visão que ela é da física, por exemplo, tá? Você tem uma visão que ela é da visão histórica das coisas, né? É meio filosófica. Filosófica. Paga. Filosófica, é meio filosófica. E uma outra visão, que é a visão histórica, tá? A história também tem uma visão sobre o tempo. Na verdade, você vai falar assim, mas professor, mas qual que é a visão que está certa? Então, não existe uma visão certa aqui nesse contexto, né? A visão física, ela tem uma visão, a filosófica, ela tem outra visão e a histórica também tem uma visão. Na verdade, o tempo, ele é uma constatação tão complexa que a gente não consegue lidar com ele, né? A gente cria elementos, ferramentas para colonizar o tempo, mas o tempo ele é uma coisa incontrolável, tá? Bom, o que é o tempo para física, né? O tempo da física é ΔT, tá? ΔT é T' menos T duas linhas, né? Basicamente é isso, né? Onde T' ela onde T' pode ser simplesmente não, desculpa, onde T' é o tempo final e T duas linhas é o tempo inicial, né? Se T', colocar aqui, se T' for menor que T duas linhas, então o tempo, o ΔT vai ser negativo, né?
contrário também acontece, né? O que acontece é o seguinte, se temos um ΔT negativo, se a gente tem um ΔT negativo, o que a gente tem, na verdade, é um tempo que está voltando, né? Então, o tempo físico, ele permite com que você volte no tempo, né? O tempo físico permite que você avance no tempo. O tempo físico, ele consegue trabalhar o tempo numa dinâmica de um espaço, né? Uma espacialidade, né? E por isso ele é determinístico. É como se a história inteira já acontecesse, já aconteceu, e você só está se deslocando pelas coisas, né? É como se tudo já tinha acontecido, essas coisas assim. Eu acho que isso aqui é uma simplificação, né, galera? Já para a filosofia, o tempo já tem uma pegada um pouco diferente, é um pouco distante, né? Como assim um pouco distante, né? Filosoficamente dizendo, o tempo ele é um fluxo, né? O que é um fluxo, né? É uma coisa que você está sendo carregado, né? Você só entende o tempo porque você está nele. É isso. Né? Então, eu falo assim, enquanto na física o tempo é um rio congelado, que você pode caminhar por ele, na filosofia o tempo ele é um rio que está correndo. Né? Então você está nele e você está boiando lá, né? Sendo carregado pelas condições e coisas. Né? Por que isso? Né? Porque se você for pensar filosoficamente dizendo, o passado, o tempo, ele não é uma coisa única. Ele é a junção de três coisas, que é o passado, o presente e o futuro. E aí você fala assim, mas professor, mas de onde vem esse negócio? Né? Porque o passado, né, são as coisas que já aconteceram. Né? O futuro são as coisas que vão acontecer. E o presente é essa linha que está entre o que vai acontecer e o que já aconteceu. Né? E aí faz a transformação. Seria mais ou menos isso, né? O tempo você não consegue entender isso separado. Assim, só o passado, só o presente, só o futuro. Uma coisa está relacionada à outra, né? E aí você fala assim, mas aí o que a gente faz, né? Como é que a gente entende as coisas? Então, como é que a gente desenvolve o nosso raciocínio, nosso pensamento em função disso, né? Filosoficamente dizendo, quando a gente vai pensar na filosofia, o ser, a filosofia do ser, o passado ele não é. Se ele não é, então ele não existe. Né? Porque ele já deixou de existir. Basicamente essa é a premissa do passado. Qualquer coisa passada, ela não existe mais. Né? Ela não tem poder, né, de existência no presente. Então, as coisas estão acontecendo aqui, tudo que tiver passado ele já não existe mais. Parece óbvio, né? Agora, quando a gente está falando do futuro, aí a pegada é também parecida, assim. Porque você pega tudo que é presente. Deixa eu ver se tá com som. Ah, tá no som aí. Tudo que é presente, tudo que é futuro, ela não aconteceu. Ela vai acontecer, um horizonte, né? Um horizonte de expectativas, né? E como qualquer horizonte, né? Quanto mais perto você está dele, mais longe está dele, né? Então, quando você está andando em direção ao horizonte, você vai chegar a lugar nenhum, né? Porque o horizonte, a Terra é redonda, né? Então, toda vez que você está andando, a Terra é redonda. Vou fazer um desenho aqui, ó. A Terra é redonda, né? Então, toda vez que você anda de um lado, você vai chegar do outro, né? Então você vai ficar andando em reto. E é mais ou menos isso que é o futuro, né? O futuro, você vê, vai acontecer isso. Aí acontece, aí de repente você muda e as coisas vão mudando de acordo com o que vai acontecendo no presente, né? E o presente é uma coisa muito efêmera, né? Assim, qual que é a divisão entre passado e futuro, né? É um milésimo de segundo? É um trilésimo de segundo? Nem sei se existe isso, né? Sei lá, um átomo girando, né? Aquele pedacinho de segundo de não sei o que, não sei o que. Ele é presente porque o que eu acabei de falar 3 segundos atrás, 3 milésimos de segundo, 3 octagésimos, gigasegundos, sei lá, alguma coisa assim, é passado. E o que eu vou falar daqui, sei lá, daqui 1 microsegundo, 1 milissegundo, é futuro, né?
Então, né, necessariamente, se você for analisar, a efemeridade do presente é tão estanque, é tão momentânea que ele deixa de existir a todo momento, né? Então ele não consegue existir. E se ele não consegue existir, ele não existe, né? Então, filosoficamente, você diria assim: ah, se o passado não existe, o presente não existe, o futuro não existe, então o tempo não existe, né? E aí acontece o seguinte: você sente o tempo. Por isso que eu falei que filosoficamente o tempo é um fluxo. Por que é um fluxo? Porque você está sentindo ele, você tá nele, né? Você sabe que você está ficando mais velho, né? Você olha para suas rugas, se bem que vocês não olham para ruga, mas você vê o seu corpo mudando, as mudanças acontecendo dentro do seu organismo. Tudo isso é o tempo que está se transformando. É o tempo que está se construindo dentro de você. Né? É o tempo que está se desenvolvendo, se desenrolando. E você está sentindo isso. Você está vendo que as coisas que você gostava antes você não gosta mais, mas não necessariamente você deixou de gostar completamente. Você guarda alguma expectativa sobre ele. Né? Então, o tempo ele é simplesmente um fluxo. Né? Um fluxo que você vai sentindo e vai agindo em função dele. Você sabe que existe, mas você não consegue explicar ele, você não consegue dizer que é ele, essas coisas assim. Bom, o que é o tempo para a história? Né? Chega um ponto muito importante, né? Porque historicamente o tempo ele é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que a gente trabalha com história. Só que a gente não consegue chegar a uma conclusão. Tanto o tempo determinístico como o indeterminístico, o tempo determinístico da física e o tempo indeterminístico da filosofia, do fluxo que vai te levando, tanto um quanto o outro, ele tá certo. Eles não estão errados, né? Então a história ela tenta fundir os dois tempos, né? Criando um tempo histórico, tá? Então a gente cria um tempo diferente. A gente cria mesmo, assim, tipo, na cara dura. Mas não, nenhum dos tempos que a gente está seguindo, a gente vai seguir. Entendeu? A gente não segue o tempo filosófico, a gente não segue o tempo determinístico da física. Né? A gente tenta levar em consideração os dois tempos. Né? E aí a gente cria uma representação do tempo. Tá? Uma representação do tempo. E nessa representação do tempo, você consegue ver as duas temporalidades juntas. A gente cria conceitos, a gente cria ilusões, né? O tempo histórico é muito ilusório. A gente inventa umas coisas, sabe? Tipo, a gente inventa uns termos, a gente inventa umas categorias de análise, justamente para conseguir entender o passado. Né? Se a gente não criasse essas categorias, a gente não ia conseguir a gente ia ficar filosoficamente lá quebrando a cabeça ou fisicamente tentando fazer um monte de cálculo e não avançaria, né? Então a gente cria um tempo, uma ilusão sobre o tempo, né? E a partir dessa ilusão a gente começa a trabalhar nessas coisas, né? Eu não usei essa história na sala porque eu achei que ia ser filosoficamente muito pesada, mas como eu já dei essa aula e alguns de vocês já assistiram, eu vou contar uma história que eu acho muito interessante, que é uma história é uma história de sabedorias dos chineses, né? Um sábio chegou, né, na frente de um exército e falou assim, olha, botou um vaso ali na frente e falou assim, esse é o problema, resolvo. Né? E aí os caras ficaram quebrando a cabeça para saber o que era o problema, né? Ficaram lá quebrando a cabeça, mas o que é? Aí até que depois de um bom tempo, grupos começaram a aparecer, grupos filosóficos começaram a discutir essas coisas assim, né? E um general levantou e quebrou o vaso, né? E aí falou, não temos mais problemas. É basicamente isso que a história faz, sabe? A gente não fica muito preocupado em entender o que é filosoficamente o tempo, qual que é a ação dele, a determinação dele, se as coisas são determinadas ou não, né? O que a gente percebe é que existe determinismo no tempo, mas também existe o fluxo do indeterminismo, né? É como se um ser humano ele criasse a história para manipular o próprio tempo. Tá? E aí chega um ponto interessante dessa aula aqui. Né? A história em si é uma tentativa de manipular o tempo.
é uma tentativa de colonizar o tempo. É como se você estivesse jogando um jogo de videogame, e você está jogando com cheat. É assim que a humanidade usa a história. Né? Porque acontece o seguinte: você tem o tempo, né, e a temporalidade, que você vai sentir no fluxo. Né? Esse fluxo, de certa forma, é um pouco determinista. Né? Porque o que acontece no passado, ele sobrevive ao presente a partir do momento de que ele diz o que vai acontecer no presente. Tipo assim, você só existe porque alguém do passado estava lá, né? Tem até uma frase do Durkheim que fala, né? Nós somos governados por mortos, pessoas mortas, né? E o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer especificamente que os mortos do passado, as ações que as pessoas fizeram, influenciam as ações de você. Então você está aqui porque duas pessoas ou uma pessoa teve a vontade de tê-lo, tá? Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser uma conjuntura social, alguma coisa, mas existe a vontade humana em tê-lo. A vontade, ela não foi sua, ela foi de outra pessoa. Você não teve escolha. Ninguém tem escolha. Mas ao mesmo tempo tem. Porque quando a gente manipula a representação sobre o passado, a gente destrói criativamente o presente, né? E com isso a gente muda o fluxo do tempo, o fluxo determinista do tempo. A gente faz umas coisas que são bem interessantes, assim. Se você for analisar o tempo, a história principalmente é utilizada muito na política. Aí você fala assim, por que, professor, a história é tão utilizada na política, né? Só você vê um discurso de um político, ele vai falar do que aconteceu no passado, ele sempre faz referências ao passado, à história, né? E por que ele sempre faz referência à história, essas coisas assim? Porque ele quer determinar o futuro, né? Ele quer apontar o futuro. E para apontar o futuro, você não pode repetir os erros do passado. Se você cria uma narrativa do passado para tentar desenvolver, para tentar desenrolar uma noção, uma ideia, né, de que o certo a agir para o futuro é determinada forma, você politicamente ganha. Então toda política, ela trabalha com uma filosofia da história, ela trabalha com uma ilusão da história. Então quando você vai perguntar para um petista o que foi o governo Lula, ele vai falar que foi as mil maravilhas. Se você vai contar para o bolsonarista o que foi o governo Lula, ele vai falar que não foi bom não, foi muito horrível, não foi legal, essas coisas assim, né? Foi terrível, né? Qual dos dois estão certos? Depende. Depende do quê? Depende da narrativa histórica que cada um quer colocar. E principalmente sobre os projetos que cada um quer colocar. Durante muito tempo, por exemplo, o tempo do FHC, a época do FHC, ela foi algo extirpada, algo ruim, né? FHC é Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil. De repente, você tem um salvamento sobre isso, né? Porque ao você conversar com o passado, você tira visões do passado. Porque aí que entra a coisa mais interessante. Né? A realidade é como se fosse um prisma. Ela bate no. A luz do prisma bate no prisma, né? E ela reflete em diversos espectros de cor. Se você for procurar o passado, você vai conseguir explicação para várias coisas. Eu acho que tem um limite para essa explicação, tá? Não dá para você chegar e mentir, né? O limite do passado é sempre o limite da história, na verdade, é sempre a fonte, né? A fonte histórica que o historiador vai trabalhar, essas coisas assim, né? Mas você tem por mais que exista esse limite, você consegue, a partir da percepção temporal e da construção narrativa, criar uma percepção diferente sobre o passado. E com isso, você altera a linha que vai te guiar para o presente. Né? Você vai falar, olha, a gente chegou aqui porque aconteceu um erro assim lá no passado. Não vamos repetir esse erro e para isso nós vamos criar políticas para que não aconteça esse erro. Eu tô falando da política, mas se você for usar para sua vida, você faz isso também. Você sempre está reelaborando o passado. E você reelabora o passado a partir do quê? A partir da história.
A partir da história de vida que você conta sobre si mesmo. Sobre como aconteceu, como você chegou até onde você está, né? E como você desenvolveu as coisas da maneira com que elas estão, né? Como você chegou, de que aconteceu, né? Tudo isso trabalha, é uma construção que a gente faz em função das nossas memórias, né? E a gente manipula isso, tá? Não adianta você falar assim, ah não, mas eu vi assim. Não, a gente manipula. Todo mundo manipula, tá? Isso não é mérito de ninguém, na verdade. Bom, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que está acontecendo. Não esqueçam de perguntar essas coisas assim, tá? E aí fica aí para você a possibilidade de rever mais essa aula. Até mais, gente. Uma boa aula e bons estudos.